Bom, então vamos começar primeiramente aqui sobre o Shailon, né, meio-campista de 27 anos. Esse que esteve na mira do Cruzeiro no ano passado, não chegou por pouco mesmo, né, naquela época, ainda quando o Cruzeiro negociava com o Matheus Pereira, só para você ter uma ideia, que já tem um tempo, né, basicamente um ano atrás. Você coloca aqui, ó, tem várias matérias, né, que falava na época sobre o Shailon e tudo mais, que poderia chegar no Cruzeiro, até trouxe muitos vídeos aqui no canal. Até tem esse aqui, ó, sem Matheus Pereira, Cruzeiro faz proposta por Shailon e Atlético Goianiense estuda oferta, né? Então, essa matéria aqui foi no dia 15 de julho, né? Basicamente um ano, né? Tô gravando nesse dia 23. Então, como as coisas mudaram também de um ano para cá. Então, o Cruzeiro por pouco não fechou a contratação. Na época é porque iria envolver, né, o Pedro Castro, e o Cruzeiro não queria colocar uma compensação financeira tão alta como vinha pedindo o Atlético Goianiense, ele não veio. Nesse ano tem números assim que são excelentes, né? 25 participações em gols em 37 jogos. Então, 11 gols, 13 assistências. A questão é que muito mais, né, desses números foram no campeonato estadual, né? 11 assistências e 7 gols naquele primeiro metade, né, do campeonato. E aí no Brasileirão mesmo, 17 jogos, 2 gols e uma assistência, longe de ter aquele desempenho, né, sensacional. Até fez um gol bem bonito contra o Palmeiras, nessa derrota aqui por 3-1. O Atlético vem de uma sequência terrível, né, 5 jogos seguidos de derrota. Ele até não participou do último jogo contra a equipe do Fortaleza. Obviamente ele não pode mais chegar nesse ano, né, já tem 17 jogos só na Série A, mas para o ano que vem eu não acho que seria uma opção, nossa, terrível, o Cruzeiro não daria certo. É claro que mudou muito a perspectiva de reforços do Cruzeiro, né? Se você perguntasse no início do ano, seria uma boa. Agora, com o investimento que o Pedro Lourenço tem feito, pode ser que acabe virando uma peça assim que não faça mais sentido, né? A grande questão é que o reserva do Matheus Pereira no Cruzeiro é o Matheus Vital. Então, para esse meio de criação, né? Eu acho que o Shailon é muito melhor do que o Matheus Vital, né? Então, fica aí com esse ponto. Vale destacar também que o contrato dele com o Atlético não vai só até o final do ano, ainda tem mais um ano e meio de duração, então ainda teria essa questão envolvendo uma compensação financeira. E tá aqui, né, os últimos jogos, marcou na Série A contra o Corinthians e contra o Palmeiras, né, em uma assistência contra o Criciúma. Pelo menos não foram gols contra times da parte de baixo, né, Palmeiras e Corinthians, enfim. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Para lembrar que ele foi bem também na Série A, né, de 2022, deixa eu até pegar aqui os números, ó. 2022, Brasileirão Série A, foram 28 jogos, 3 gols marcados naquele período. Anteriormente também tinha jogado pelo Goiás aqui, ó, 2020, na primeira divisão, e ficou um bom tempo também na base do São Paulo, ficou encostado também no São Paulo um tempo, enfim. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, que está aqui, né, as cotações para os próximos jogos do Cruzeiro e Juventude aqui nessa próxima quarta, e também contra o Botafogo no domingo, né, que está com uma vitória do Cruzeiro de 3,85, boa cotação. Se o Cruzeiro vencer, por exemplo, os 2 próximos jogos, 6,1, né, uma cotação muito boa. Se eu colocar aqui R$5 e acontecer isso, voltaria a 30. Já finalizei aqui então a minha aposta. Vale lembrar que tem os próximos jogos também aqui, né, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Tem muitas as opções, ó, para você começar a apostar, até porque está começando ainda, né, a fase mata-mata do campeonato aqui, ó, da Sul-Americana. Tem esse jogo aqui que interessa muito ao Cruzeiro, que é Boca Juniors e Independente. Vitória aqui então do Boca Juniors, 1,74 para passar. Eu acho que eles vão acabar passando. Vou até colocar aqui, ó, R$10 nesse jogo. Se o Boca Juniors vencer, 17,40. Esse jogo aqui no próximo dia 24 também, né? Então, mais conhecido como essa quarta, para definir esse adversário contra o Cruzeiro. Então, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus, né, no seu primeiro depósito. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar então sobre o ponta Luiz Fernando, né, que de acordo com o Jorge Nicola, até o próprio Alisson Batista afirmou que os seus representantes já... Bom, então tudo surgiu depois dessa foto aqui, né, de que ele foi visto ontem no Mineirão com o Pedro Lourenço, né, na vitória diante o Juventude. Estava aqui então lá no camarote do Mineirão, e assim, muita gente ficou, né, será que tem alguma chance desse negócio acabar saindo? Enfim, até vi alguns portais que trouxeram assim, essa informação de que poderia ter uma compra de 20%, enfim, eu até esqueci, não achei mais essa matéria, mas surgiu essa especulação nas redes sociais e eu quero falar aqui então com vocês, né? Vale lembrar que o Pedro Lourenço e ele já são, vamos colocar assim, amigos, né, há um bom tempo, não é de hoje. Ele até, no caso, já fechou diversas parcerias com, tipo, os supermercados BH e o Pedro Lourenço, né, com o Gustavo Lima, para comerciais e tudo mais, e não ficaria surpreso, né, se acontecesse uma compra de um percentual. Então
fala aqui um pouco mais sobre esses bastidores e tudo mais. E é raro, né, que eles postaram uma foto aqui, ó, os dois juntos, que é bem raro também. Geralmente eles vão, né, quando é um famoso assim, não postam muita coisa e tudo mais. A grande questão é, será que poderia ter alguma novidade em relação a isso? Até porque eu vou deixar aqui essa matéria, ó, um pouco mais de 15 dias, que fala sobre isso, ó. Após uma celebração entre os jogadores do Cruzeiro e a presença de Gustavo Lima, o cantor passou a seguir, né, o clube no Instagram. Então, assim, vale destacar que o Gustavo Lima tem 44 milhões de seguidores. Se eu não estiver enganado, é top 5, top 10 das pessoas mais seguidas do Brasil, né? Então, tem um nome muito forte, sem sombra de dúvidas. E fora ainda esse encontro no Mineirão, teve também essa confraternização, né, que o Cruzeiro teve com os jogadores, com o Pedro Lourenço, enfim. Na época até trouxe vídeo aqui no canal. E aí a grande questão é, será que poderia realmente ter uma compra por parte do Gustavo Lima? Até vou deixar aqui para vocês várias matérias que já falam sobre isso. Caramba, tá difícil aqui porque tem anúncio para todo canto, hein? Meu Deus. Mas vamos lá, fala justamente sobre isso, né? De que ele comprou já um clube aqui no Brasil, que é o Paranavaí. O Cruzeiro até trouxe um jogador deles. Se você não viu esse vídeo, eu deixei aqui no card quando terminar aqui o vídeo. E aí, de acordo, né, com as informações, a compra foi totalizada em 3 milhões de reais. Então esse clube estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se eu não estiver enganado, ele não conseguiu subir, tá? Mas assim, pelo que eu sei, nenhum dono de SAF pode adquirir outra. Ou seja, se ele tiver, né, um percentual desse clube, ele não pode ter um percentual no Cruzeiro. Pelo menos é essa o plano, né? Eu não sei se, por exemplo, como eles são de estados diferentes e vão brigar por objetivos diferentes, se poderia, né, ter essa participação. Mas pelo que eu sei, não poderia, né, comprar o Cruzeiro e ter o Paranavaí. Óbvio que o Cruzeiro ele não seria o controlador. O Pedro Lourenço, se vender, vai ser o quê? 10, 20%, que é isso que tem se debatido, né? 20%, por exemplo, desse valor, que o Pedro Lourenço há um pouco mais de 1 ano e 8 meses pagou quase 100 milhões de reais, né, um percentual. Então, se fosse para vender esse percentual hoje, eu tenho certeza que valeria no mínimo ali 250, 350 milhões de reais. Mas lembrando, essa informação não tem como confirmar, né, de que tem realmente esse interesse ou não, que surgiu várias especulações. Se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você viu nas redes sociais, tá? Tem aqui também outras questões que eu quero falar com vocês, que fala um pouco sobre essa questão da SAF do Pedro Lourenço, que hoje ele tem 90%, né, da SAF, e no caso os aportes, né, obrigatórios que eles vão ter é bem abaixo dos 500 milhões, de acordo com o Globo Esporte, né? Isso que teve um tempo e tudo mais, que já teve essa notícia. Então, para o Cruzeiro comprar, o Gustavo Lima comprar, por exemplo, vai ser um valor menor do que isso? Eu acho difícil, acho que vai ser realmente... vai ser bem mais do que isso, né? Um valor ali de 500 milhões. Meu avô que perguntou aqui se eu estava gravando ou não, mas já respondi para ele. Vamos dar aqui sequência no vídeo. Então, é aquela coisa, né? Compensaria pro Pedro Lourenço vender essa SAF do Cruzeiro? Eu diria que não muito. Até porque, se você for parar para pensar, no ponto de vista financeiro, seria mais um aporte e ele perderia um percentual. Agora, se você parar para pensar no ponto de vista de marketing e tudo mais, seria muito interessante para o Cruzeiro ter, por exemplo, mais um dono, vamos colocar assim, com a imagem que seria ser atrelado ao Gustavo Lima, né? Então isso aí certamente não tem preço, seria algo bem interessante para se pensar. Vale destacar também outras coisas aqui, que o Gustavo Lima já teria demonstrado esse interesse há um bom tempo. Eu lembro que até o Jaircy Carvalho já trouxe várias informações na época que o Gustavo Lima poderia sim estar interessado nessa compra. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal e eu estou bem curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo sobre isso, né? Se compensa ou não. Antes disso, tem também mais um recado aqui que eu quero falar com vocês com a Esportiva VIP. Como que eu faço para acessar, Gustavo? Você pode vir pelo link aqui embaixo na descrição ou pesquisar aqui, né? Esportiva ele já iria vender, igual eu falei, um percentual, né? Não ia vender o controle, não. Eu acho que vai demorar para o Pedro Lourenço abrir mão assim do Cruzeiro, mas do ponto de vista de estratégia, de marketing, pode até ser interessante justamente por conta desse ponto que eu falei, né? De que teria um cara muito conhecido aqui no Brasil, com milhões de seguidores nas redes sociais, e sem dúvidas isso faz diferença. E se fosse para avaliar hoje o Cruzeiro, você acha que 20%, como tem sido especulado, quanto que valeria, né? Você acha que, igual, o Pedro Lourenço pagou quase 100 milhões quando o Cruzeiro acabou de subir para a Série A. Hoje, quanto que valeria? 200, 300, 400? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se o Cruzeiro pegasse esse valor, você acha que compensaria investir, por exemplo, quem sabe uma parte ali, por exemplo, para melhoria do CT, que isso aí sempre vai acontecer, né? Você pode deixar ali tranquilamente uns 30 milhões a cada 2 anos só para ter reformas e melhorias, os equipamentos são muito caros e tudo mais, investir na infraestrutura de forma geral, e aí, no médio e longo prazo,
você vai ter uma estrutura sempre boa. E aí, vamos colocar, sobrou ainda 200 milhões, 250, poderia fazer uma janela fortíssima como foi nessa agora, ou deixar ele para contratar 2 jogadores com valor desse, cara, seria realmente assim para mudar o patamar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, estou curioso para saber. Eu vou deixar também aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, que estão aparecendo aqui na tela, tá? Então, vou deixar aqui para vocês. E o link da Esportiva VIP para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!